Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, vamos lá. Sala de número 10 aí, de refrigeração e climatização comercial. Hoje eu quero abordar aqui com vocês, pessoal, aspectos técnicos aí com relação aos componentes, né? Mais precisamente dos evaporadores e os condensadores, aqueles que são mais presentes aí no mercado, né? Saber como funciona cada um deles aí, as aplicações, né? E suas classificações, seus diferentes tipos. Bom, então, pessoal, primeiro a gente vai falar aí o evaporador, né? O evaporador a gente chama de unidade interna, né? Falando que é daquela divisão do split, né? Que divide. Então, o evaporador a gente chama de unidade interna e o condensador a gente chama de unidade externa, né? Bom, então no ciclo, pessoal, o que que ele corresponde? Corresponde à nossa linha de baixa pressão, né? E onde o próprio nome fala, ele evapora o meu fluido refrigerante. Então, ele vai absorver o calor daquilo que eu quero climatizar, né, do ambiente que eu quero climatizar ali. Então, ele absorve o calor e vem a evaporar, por isso chama de evaporador. E isso ocorre nessa linha aqui de baixo, ó, da linha 4 para a linha 1, certo? Ocorre nessa linha aqui, ó. É aqui que é o evaporador, né? Então, aqui ele absorve o calor do meio. Então, aqui ele absorve o calor para justamente climatizar. Então, é a diferença, é a massa de fluido, né? Então, é a massa, é a, o vazão de massa de fluido, multiplicado, então, pelas diferenças de entalpia, do ponto 1 do ponto 4, né? Então, a, isso então, é a função do evaporador. Bom, a gente tem vários tipos, pessoal, a gente tem várias classificações também, vários tipos por consequência. Então, como a gente classifica esses evaporadores? Então, a gente classifica eles quanto à circulação do fluido que eu vou resfriar, que pode ser um evaporador de circulação natural, ou seja, os próprios movimentos de diferença de densidade de ar, né, que vai então fazer uma convecção natural, né, ou seja, o próprio movimento de massa de ar que vai fazer essa evaporação, ou por circulação forçada. Eu utilizo um ventilador, uma ventilação forçada que força então o fluxo de ar e melhora o coeficiente de troca térmica, né? Quanto ao fluido a resfriar, então pode ser um evaporador para ar, para líquidos ou de contato, né? E quanto ao sistema de expansão, pode ser um evaporador do tipo seco ou de expansão direta ou chamado evaporador inundado. Vou falar de cada um deles aí. Bom, como é que é o de expansão direta? De expansão direta, pessoal, é o que a gente utiliza no nosso sistema residencial aí, o mais comum, né? Então, ele é introduzido ao evaporador, né? O fluido ele vai entrando no evaporador de forma intermitente, né? Então, ele sai do condensador, passa pela válvula de expansão, onde ele vai perder pressão, né? E ali, então, ele vai diminuir a sua velocidade também. Então, ele vai diminuir sua velocidade após passar pela válvula de expansão, onde ele vai ser, então, completamente vaporizado e superaquecido no seu interior. Então, eu preciso diminuir a sua velocidade para quê? Para conseguir, então, evaporar o máximo possível, conseguir trocar calor o máximo possível com o ambiente e climatizá-lo, certo? Então, ele é utilizado com fluidos frigoríficos halogenados, principalmente em instalações de pequena capacidade, os ambientes domésticos mesmo, né, de pequena metragem aí. Bom, qual que é a desvantagem desse evaporador? Ele tem um baixo coeficiente global de troca térmica, né? Então, por não ser possível manter a superfície dos tubos molhados com fluido frigorífico, então não consegue manter ele, vamos dizer assim, a sua distribuição como líquido, né, muito bem, né? Tem uma concentração maior de líquido no ponto e no outro tem menos, então não tem uma distribuição muito uniforme. Então, isso implica uma troca térmica não muito eficiente, né? Bom, o outro tipo que a gente tem de evaporador é o seco ou é, é, a gente tem de carcaça e tubo, né? Então, olha lá, a gente entra na cabeceira ali, né? Então tem a entrada do líquido, né? Aí tem os tubos aqui que vai fazer a troca de calor, né? Então tem a saída refrigerante por dia. Aqui entra o refrigerante líquido, troca calor aqui com o outro, né? Com o refrigerante, vai fazendo uma troca entre si, no carcaça e no tubo, né?
Ah, bom, aí melhora, né, sensivelmente a questão da troca térmica. Porém, isso aqui é uma coisa mais robusta, para sistemas maiores é, que exigem mais, por exemplo, é, capacidade de refrigeração. Então, por exemplo, em shoppings, né, ambientes maiores, né, ou alguns galpões industriais, você vai utilizar esse carcaça e tubo, né? Então é bem grande. Isso aqui, os evaporadores são bem grandes mesmo. O outro é do tipo placa, né? Então é um fluxo contra corrente, né? Então um que entra um líquido quente, entra uma saída do refrigerante, né? Então um aqui também sai líquido frio, outra mistura, né? Então desse desse contrafluxo, né? Essa contracorrente, um troca o calor com o outro, né? E diminui ali, faz as trocas térmicas, né? Bom, o outro tipo de evaporador que a gente tem, pessoal, são os inundados, né? Então, quando a gente passa ele o refrigerante pela válvula de expansão, né? A gerar uma válvula que é do tipo boia. Então, esse fluido ele vai ingressar no interior do separador de líquido, vai separar então a fase líquida e de vapor saturado. Então, o líquido, né, o meu fluido na fase líquida, ele vai ser encaminhado ao evaporador, né? Então, o que interessa para o evaporador é o meu fluido na fase líquida, né? E o parte desse refrigerante que evapora, né, ou seja, uma parte que vira líquido vapor, ele vai retornar ao separador de líquido após ser evaporado, ou seja, ele ainda vai, parte do que é evaporado, né, parte para o restante do ciclo, e aquilo que ainda é líquido se reaproveita para tentar trocar mais calor ali com o meio e, consequentemente, climatizar o ambiente, né? Então, faz uma forma de reaproveitamento desse líquido, né? Para poder fazer até saturá-lo mesmo na forma de vapor. E aí ele segue para o ciclo e fica apenas o que é líquido. Então, reaproveita-se o máximo da fase líquida para poder evaporar ali, a fase dentro do evaporador. Bom, aí o vapor saturado, né, ele vai continuar no ciclo, então ele é aspirado para o compressor e faz então todo o ciclo, passa pelo condensador, volta no evaporador, no caso aqui um separador de líquido. Aí o líquido, né, vai permanecer em contato com toda a superfície dos tubos, onde vai ter então uma troca efetiva de calor, né? Então, nesse caso aqui, eu consigo um aproveitamento, uma troca de calor muito grande, um coeficiente global de transferência de calor bem bacana aí. Bom, só que esse evaporador, pessoal, ele é limitado para refrigerantes do tipo halogenado, né? Porque é uma dificuldade, porque nele tem uma dificuldade, por exemplo, de fazer o retorno do óleo, né? Que a gente sabe que quando está no compressor tem a mistura óleo e fluido refrigerante. Então eu preciso fazer uma separação do óleo com o fluido refrigerante, fazer com que o óleo volte ao compressor, volte ao cárter, né? E o fluido refrigerante siga o seu caminho, né? No ciclo termodinâmico. Bom, então para isso, para justificar, né, um separador de líquido, ou seja, para eu conseguir então absorver mais da parte líquida ali, né, ter esse separador de líquido, vai ser necessário maior quantidade de fluido refrigerante e vai exigir então grandes quantidades, né, e por consequência um custo mais elevado, né? Então isso vai implicar em custos maiores. Só que isso vai justificar, pessoal, em ambientes maiores, ambientes que realmente necessita de grande quantidade de carga térmica, né, e troca de calor aí para se climatizar um ambiente. Bom, é, o outro tipo de evaporador inundado aí é por recirculação perdão, é, só um minutinho, pessoal. Tá, então o próximo evapor inundado que a gente tem é o de alimentação por gravidade, né? Então, nesse caso aqui, o meu separador do líquido pode ser individual, parcial ou único, e alimento por gravidade, né, todos os evaporadores da instalação. Então, tem que ter uma diferença de altura, né? Claro que o líquido vai ser mais denso do que o vapor, né? Então, ele vai descer e vai ser necessário ficar embaixo ali. Vamos ter a chamada aqui perna de líquido e vai fazer a evaporação, né? Aí, que é vapor sobe, que é líquido desce. Aí vai fazendo, reaproveita, né, esse separador aqui de líquido, né?
O outro é recirculador, né? É, são alimentados aí com aí meu fluido frigorífico, ele está sempre no estado líquido, geralmente tá, é uma bomba, né? Precisa de um sistema de bombeamento, né? Então é uma vazão maior que a taxa de vaporização. Então ele é definido a partir da taxa de recirculação, calculado então por meio da razão entre a vazão bombeada e a vazão evaporada, né? Então aquilo que se evapora e aquilo de fato está sendo bombeado, né? Que, óbvio, vai depender do meu tipo de fluido e também do tipo de alimentação. Então, aqui a gente tem alguns casos aí, ó. Se aplica bastante, principalmente no sistema de amônia, onde eu vou ter uma alimentação por cima e tubos de grande diâmetro, uma recirculação de 6 a 7 vezes, e se for de pequeno diâmetro, de 2 a 4 vezes. Já o R12, o R134, o R502 por 2 vezes, uma taxa de recirculação, e o R22, sendo uma alimentação por cima, ou seja, acima, né, do nível, a 3 vezes, né? Então, para cada tipo de fluido aí refrigerante, eu vou ter uma recirculação aí distinta, né? Então, claro, não posso fazer uma recirculação aí indefinida, né? Preciso até o limite da saturação do meu próprio fluido. Então, preciso saber qual fluido que eu estou trabalhando e também saber as características desse fluido, né? Bom, os evaporadores com circulação natural de ar pode ser constituído, então, tanto de tubos lisos, né, quando aletados, né, como é a circulação natural, né, pessoal, isso vou necessitar, então, por exemplo, de uma área ampla de troca de calor e depender muito de movimentação de ar, né, de massa de ar, para poder fazer a troca de calor entre o meio interno e o meio externo, né. E nesse caso aqui é quando eu desejo, então, uma baixa velocidade do ar, né, então, para ter uma melhor troca, meu ar não pode estar circulando rapidamente, tem que ser de uma forma um pouco mais lenta, né, para poder então aproveitar o máximo ali da área de contato para fazer a troca de calor e umidade relativa no ambiente, né? Então, e elevada umidade. Então, quando eu tenho essas duas variáveis aí a se considerar. Bom, e com a evolução do sistema de controle de distribuição do ar nas câmaras frigoríficas, ele é pouco empregado, né, pois os coeficientes são baixos, né, já que precisa de espaço, precisa de uma circulação natural do ar, né? Então, vai exigir grandes áreas de troca de calor. Então, do ponto de vista econômico, até de espaço, exige muito, né? Você tem que fazer, ainda mais se a exigência de troca de calor for muito grande, ou se a capacidade daquilo que eu quero refrigerar é grande, então eu preciso de uma grande área de troca de calor. Talvez não seja viável. E geralmente os materiais utilizados nesse tipo de serpentina pode ser então o aço, o cobre ou o alumínio, né, que são metais aí com bons coeficientes boas condições de calor, né? Então são materiais que têm uma boa condutibilidade térmica. Bom, e geralmente para o evaporador em específico, a instalação tem que ser na parte superior, né, próximo ao teto, né? Onde deve ser instalada bandejas para coletar condensados, né, que pode ser que tenha gerado condensados e precisa então ter aquelas bandeja de recolhimento de condensado, né, para evitar gotejamento até de água sobre os produtos, né, ainda mais se for produto onde se não pode ter presença de umidade e também não se for tolerada umidade, né. Bom, então, por questões de espaço, né, não foi possível instalar então essa serpentina, né, então as paredes também podem ser utilizadas. Os refrigeradores atuais, pessoal, utilizam é, as duas laterais, três, né, a parte traseira e as duas laterais do refrigerador, para poder melhorar a- essa troca de calor aí, né, onde melhora essa questão da convecção natural do ar, né. E já os evaporadores com circulação forçada de ar, né? Então, ela vai ter um ventilador ali, onde vai, então, vou diminuir a minha necessidade de uma área de troca de calor menor, já que o ventilador, ele vai forçar ali a movimentação de ar e vai, então, fazer diminuir o meu evaporador, né? Então, câmara frigorífica, você vai ver muito esse tipo de evaporador aqui, principalmente lá no topo, em cima, né? Então, é uma serpentina aletada e ventiladores. Então, por dentro aqui tem serpentinas e o ventilador vai fazer, então,
a troca de calor ali, onde vai forçar ali, então, a troca de calor e, consequentemente, refrigerar o meu ambiente. Bom, uma forma, né, uma técnica para melhorar o coeficiente de transmissão de calor, né, nos evaporadores, é molhar a superfície externa do evaporador, né? Então, eu faço ali, uso a água, né, para poder, então, uma água, por exemplo, uma aspersão de salmoura na forma de spray ou chuva, né? Então, é um chamado evaporador de superfície úmida ou spray de coil. Isso, pessoal, onde eu posso utilizar a umidade. Se não for tolerada a umidade, não posso utilizar dessa técnica, né? Então, pensar bem aí. Então, eu vou ter aqui os borrifadores, né? Os borrifadores, então, junto com a entrada de ar, vai, então, melhorar, então, a troca de calor, né? Então, eu também vou ter alguns eliminadores de gota, né? Para não ficar aquela coisa, para ter um certo controle de umidade, fica uma coisa muito exagerada, né? Com isso, então, melhora a transmissão de calor, né? Bom, e a aspersão de líquido, além de manter, né, uma forma até de limpar a minha serpentina, vai ter algumas finalidades, principalmente aumentar a umidade relativa, né? E isso quando a gente sabe que naturalmente, né, o ar fica seco, né? Fica aquele frio, porém aquele frio extremamente seco, sem nível de umidade. Então, quando eu quero fazer o controle de umidade, eu posso fazer essa aspersão aí. Posso fazer isso também de forma automatizada para manter um certo porcentagem de umidade relativa, às vezes a nível de 50%, 60%, dependendo aí da minha aplicação, né? Posso também eliminar a formação de gelo, então reduz o tempo de perda de energia no degelo, né? Ou seja, sempre vai, utilizando, por exemplo, glicol e salmoura, eu evito que a minha água congele, né? Então, eu evito a chamada aquela formação de degelo, aquela crosta de gelo, que ela acaba atuando como uma camada isolante. Então, você atrapalha muito essa questão da troca de calor, né, no evaporador ali, no ambiente que você quer refrigerar. E com isso também eu aumento o coeficiente global de troca térmica. Como eu tenho então o ar ali, eu tenho mais uma espécie de fluido para trocar calor. No caso ali é água ou uma mistura de salmoura ou glicol. Então com isso eu melhoro a troca térmica. Então é mais uma parcela, por exemplo, na parte de convecção, né? Então além da parte de forçada, de convecção forçada, com o ar também tem junto com a água. Então eu melhoro o meu coeficiente global de troca térmica. Bom, sobre os condensadores, né, pessoal? Então, os tipos de condensador, o condensador, o que que é? Ele já vai estar a alta pressão, né? Então, ele recebe o meu fluido a alta pressão, vapor, né? Então, ele troca calor com o meio e muda de estado. Então, ele vai passar de vapor para líquido, né? Então, para líquido, líquido saturado. E então, está a alta pressão. Então, ele rejeita o calor para o meio a alta pressão e transforma o vapor em líquido. Então, por exemplo, o calor rejeitado para o meio é dado pela vazão em massa de fluido, vezes a entalpia do ponto 2, que é de saída do compressor ou de descarga do compressor, menos a entalpia do ponto 3, onde eu encontro o meu fluido como líquido saturado. Bom, sobre a classificação dos condensadores, pode ser então os condensadores resfriado a ar, pode ser a água e ar em contato, que vai se dividir esses dois em condensador atmosférico e evaporativo. E os condensadores resfriados a água, né? Então pode ser o duplo tubo, serpentina e carcaça, tubo e carcaça e o de placas. Bom, o resfriado a ar, pessoal, ele utiliza o próprio ambiente, né, para retirar o calor, né? Então ele é utilizado em pequenas unidades de refrigeração, que é até 10 toneladas de refrigerante, e utilizar o ar, né, mesmo sendo forçado ali com o ventilador, ele tem baixa transferência, né, baixo coeficiente global de transferência de calor. E é utilizado, pessoal, em sistema de ar-condicionado na refrigeração comercial, né? Então, os pequenos, grandes comércios utilizam esse resfriador aí a ar, né? Então, se for um supermercado aí, relativamente grande aí, um supermercado, você vai ver esse tipo de condensador aí, né? E nesse condensador, o meio externo para retirada do calor é uma cortina ou um chuveiro de água posto em contato com a corrente natural ou forçada do ar ambiente. E então meu ar vai sofrer vaporização, né? Então eu vou vaporizar minha água e vou saturar ele do ponto de vista de umidade.
Então eu vou ter menor temperatura de condensação. Então com isso eu melhoro a troca térmica e diminuo a temperatura de condensação. Geralmente quando se condensa, né, vaporiza ali o fluido, a temperatura está alta, a pressão está alta. Então eu diminuo a temperatura de condensação e compensação condensador a ar, né? Então eu diminuo ali, né, de certa forma ali eu diminuo até a própria temperatura do compressor, né? Não sobrecarrego tanto do ponto de vista termodinâmico. Já os condensadores atmosféricos, eles são presentes dos frigoríficos industriais antigas, só que ele está em caindo em desuso porque ele tem muito problema com incrustação, né? Então gera muito aquelas lodos, aqueles negócios, contaminação interna ali que diminui a tubulação, e diminui bastante o coeficiente de troca de calor. E o resfriamento, então, é uma combinação de evaporação de parte da água com o aquecimento do restante, ainda mais colhido com água, né? Então, pode ser lodo, muito problema muito comum que se dá também nas caldeiras, né? Nos lodos ali, aquela parte que entope, né? Principalmente os tubos mais finos. Ainda mais a gente está lidando com a água, né? Bom, então como é que é feito esse condensamento atmosférico? Então, são uma série de tubos horizontais, né? Onde passa, então, o meu fluido refrigerante, né? E eu vou ter então uma canaleta de alimentação aqui, onde eu jogo água, que vai trocar calor, né, através do tubo aqui do meu gás refrigerante. Então ele vai perder o calor por meio e vai condensar. Então ele sai de gás, né, sai de vapor para líquido, né, vai perder calor com esse meio. E nessa torre eu vou ter então o eliminador de névoa, né, para evitar então que se forme névoa aqui, né, ou seja, evitar aquela neblina, aquele vapor ali que para não justamente não saturar aqui não saturar o meio de umidade de forma então que não atrapalhe a troca térmica, né, entre é, o, a água aqui e o meu fluido refrigerante, né. E aqui também é uma bacia coletora de água que vai para a torre de resfriamento, né, onde resfria minha água, joga de novo e recomeça todo o meu ciclo, né. Bom, o condensador evaporativo, ele é uma combinação da serpentina condensadora, de motor de esfriamento de água, com ar forçado, né? Então, o fluido refrigerante, então, ele é condensado, né? E a água usada para condensação, ela vai ser resfriada. Então, um vai roubar o calor do outro, né? Então, o fluido que está quente absorve o calor dessa água ali, né? Que está quente também, então ela gera, assim como a água também perde calor e fica resfriada. Então, como é aqui, ó. Então, tenho a entrada do refrigerante aqui, né? Onde ele vai circular, e aqui a entrada de água. Então, aqui eu vou ter um ventilador, né? Que vai, então, meio que aspergir essa água, né? Vai fazer uma aspersão dessa água que vai, com ar forçado, que vai melhorar a troca de calor entre a água e o meu fluido refrigerante. Então, o ar externo, né, ele vai ser aspirado pelas entradas de ar, né? Então, onde tem entrada de ar aqui, ele vai entrar, né? Vai forçar o ar aqui para dentro, né? Então, ele vai forçar e o meu ventilador vai forçar esse ar, então, passar para cá, ó. Então, além do meu fluido refrigerante e a água que desce aqui, ó. Então, a água desce. Então, vai ter três meios de troca aqui. Vou trocar, então, calor com a água, o refrigerante e o ar, né? Então, com isso, eu vou ter três formas de troca de calor aqui. Então, eu melhoro bastante a troca de calor global, né? Então, o meu ar estéreo ele é aspirado, né? Como eu falei aqui, ó, ele vai ser ascendente por um feixe tubular e vai sair na parte superior, que esse ventilador vai forçar o meu ar subir, né? Se fosse naturalmente, o ar não faria esse movimento, né? E a superfície externa do feixe tubular, ele é permanentemente molhada, né, por aspersão de água. Aqui é um aspersor, né, que vai ser feito por uma bomba distribuído de forma mais uniforme possível, para ter a melhor troca de calor possível entre a água e o meu fluido refrigerante. Então, meu escoamento do ar, né, em contracorrente com a água, ou seja, minha água está descendo.
A água está descendo aqui, né? A água desce e o meu ar sobe, então eu vou ter uma contracorrente entre a água e o ar. Então vai causar uma evaporação da parte dessa água, né? Ou seja, a água em contato desse ar vai aquecer, vai dar uma evaporada, vai aumentar o conteúdo de umidade, ou seja, parte dessa água vai ser absorvida pelo ar, né? Ou seja, parte da umidade vai ser absorvida aqui. E isso também melhora o coeficiente global de transferência de calor em comparação aí com os tubos secos, né? E essa transferência de calor vai ocorrer então entre o fluido refrigerante, né, no interior do feixe tubular e o filme de água. Então, por exemplo, com essa umidade, uma parte dessa umidade fica com ar e essa outra parte da umidade, ela vai, vamos dizer assim, ó, criar uma película do tubo aqui, ó, de refrigerante, que vai também melhorar o coeficiente de troca de calor, né? Então, é uma forma de garantir também que esse ar leve umidade também para todo o casco, né, para todo tubo de refrigerante aqui. Bom, então o calor aqui ele vai ser absorvido de duas formas. Vai ser na forma de calor sensível, né? Então o calor absorvido pela água, né, vai ser transferido para a corrente de ar, né? Calor sensível é aquele calor que não altera o estado da minha substância, né? Por causa da diferença de temperatura e também latente no momento que alterar, né, o estado líquido da minha água no estado de vapor, né? Então, vai ser as duas parcelas de calor sensível e calor latente, né? Então, com isso, eu tenho uma perca de massa de água. Para compensar isso, então, eu preciso de ter uma reposição de água na bacia do equipamento, né? Então, preciso ali fazer uma reposição ali de uma certa frequência dessa água, né? Para ter manter constante essa troca de calor aí, esse coeficiente global de transferência de calor. Então circula água com uma bomba, né? Então essa boia vai determinar o momento então de repor ou não essa água aí. Bom, o arrasto das gotículas de água na parte superior do equipamento, então vai ser minimizado por meio dos anteparos, né? Os anteparos, que esses aqui em cima, que chama de eliminador de gota, né? Então vai ser acima dos aspersores, né? Para então evitar o máximo de perda de água para o meio, né? Para o meio externo. Perder vai, isso não tem como, né? Boa parte desse ar aqui vai roubar a umidade, né? Então a umidade vai para fora aqui com nível de umidade, só que esse eliminador de gotas tenta reter o máximo possível, né? Para não perder tanta água assim para o meu ar, né? Bom, e o mecanismo então de transferência de calor de massa no condensador evaporativo ele é semelhante ao das torres de resfriamento. E seu desempenho, então, é substancialmente influenciado pela temperatura de bulbo úmido do ar ambiente. Então, as recomendações práticas sugerem que a temperatura de condensação do sistema de refrigeração apresente valores entre 8 e 15 graus, superiores, então, à temperatura de bulbo úmido, né, do ar de entrada. Bom, já os condensadores a água, eles vão utilizar, então, né, a água para retirar calor do fluido refrigerante, né? Então, eu vou necessário então, instalar as torres de resfriamento do circuito para resfriar, então, a água, né? Bom, o condensador duplo tubo, né, então a gente tem dois tubos concêntricos, né, que vai compartilhar o mesmo centro, porém de fluxo de contracorrente, né? Então, por exemplo, aqui a água tem um sentido ascendente e o refrigerante um sentido descendente. Então, essa contracorrente vai fazer, então, com que a água troque calor com o meu refrigerante, né? Então, a água aqui fria vai sair quente, o refrigerante quente vai sair frio, né? Então, faz o movimento inverso, né? Só que aqui ele vai ter um problema, difícil limpeza e reparação, porque a água pode ter problema, por exemplo, geração de lodo, pode incrustar, né? Porque a água, se não tiver um devido tratamento, pode ter impurezas, né? E ele tem um bom rendimento, apesar disso, ter um alto rendimento. Porém, por questão de manutenção, ele não é tão simples assim, né? Então, nesse caso aqui, eu preciso ter um bom tratamento da água, né? E ver uma verificação direta aqui, por exemplo, com relação à incrustação, né, para evitar entupimentos, né, nesse meu tipo de condensador.
Já o condensador do tipo serpentina e carcaça, ele é constituído por um ou mais tubos enrolados em forma de serpentina e montado então dentro de uma carcaça fechada, né? Então ele é usado em unidades de pequena e média capacidade de até 15 toneladas de refrigerante. Então aqui também usa um tubo, só que ao invés de ser um outro tubo concêntrico, vai ser uma carcaça. Então nessa carcaça pode fluir o refrigerante ou o contrário, né? O refrigerante no tubo e a água na carcaça. Geralmente é o refrigerante na carcaça e a água no tubo, né? A gente faz então, as devidas trocas térmicas. Bom, o condensador de placa, né? Então aqui também é o conceito de contracorrente, né? Então, por exemplo, o gás refrigerante entra pelo topo, né? Então aqui é o fluido, né? E aqui por baixo e o condensado aqui, né? Sai pela parte inferior, então ele vai sair por aqui, certo? Então ele é por questão de gravidade, né? Então entra como vapor e sai como líquido, né? E a água da mesma forma, entra no ponto e sai pelo outro aqui, ó, de contracorrente, né? Tá, a água entra pela parte inferior, troca calor e sai não diz, uma temperatura maior aqui, mais quente, na parte superior. Então é o conceito aqui de contracorrente. Então vai fazendo a troca entre as placas. E aqui é o seguinte, quanto mais placas eu tenho, mais eu troco calor, né? Eu melhoro o coeficiente. Então depende do tamanho, né? Depende do tipo de fluido que eu estou trocando calor. Eu vou colocar mais ou menos placas e também fazer comprimir, né? Então isso melhora também a questão de a área de contato, né? Bom, para fazer especificação técnica de condensador, pessoal, eu preciso então de acordo com a aplicação. Pode ser feita com ar, água ou os dois. Geralmente os catálogos, né, vão especificar as capacidades de rejeição de calor, né? Então, uma coisa que eu tenho em mente sobre o condensador é sobre o calor rejeitado, né? E outros parâmetros. Então, por exemplo, condensador a água, eu tenho que ter noção da temperatura de entrada da água no condensador. Se for o condensador a ar, temperatura de entrada do ar no condensador. E se for condensador a água e o ar em contato, eu levo em consideração a temperatura de bulbo úmido do ar de entrada no meu condensador. Ok, pessoal. Então aqui eu finalizo essa aula de hoje. Aí na próxima aula eu vou falar então sobre o compressor, né, os tipos de compressor aí e as manutenções necessárias nele, né? Bom, pessoal, então espero poder ter ajudado aí. Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Desejar a todos, então, uma boa tarde, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.